que diz que o Senhor ele quer tirar o coração de pedra e ele quer colocar um coração de carne. Então deixa o Senhor ele quebrantar mesmo o seu coração. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração diante de Deus. Muitas vezes nós nem percebemos, às vezes o tempo de igreja acaba se tornando o inimigo de muitas pessoas. Sabia disso? Muitas pessoas, por estarem há muito tempo na igreja, por estarem há muitos anos, elas acabam meio que se habituando, meio que se acostumando com o ambiente, se acostumando com a música, se acostumando com a pregação, e acaba entrando e saindo de um culto como se fosse algo normal, como se tivesse ido ao cinema, como se tivesse assistido um teatro. Já não mexe, já não toca mais, o coração vai se endurecendo. Mas esse propósito veio de Deus, amém? Para tocar na nossa vida e para nos mostrar que o Senhor ele quer sempre um coração quebrantado. Diz lá no Salmo 51 que ele não rejeita o coração quebrantado. E que você possa quebrantar o seu coração nessa manhã para buscar mais e mais a presença de Deus. Amém? Para que você verdadeiramente venha vivenciar o primeiro amor em sua vida. Diga glória a Deus. Então vamos fechar os olhos mais uma vez, dando continuidade a essa oração, dando continuidade a esse louvor. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua face. E a Tua palavra diz: chegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós, diz o Senhor. E quando nós, ó Deus, nos achegamos a Ti, o Senhor também vem ao nosso encontro. E quando o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem para fazer morada. Não queremos, Pai, apenas uma visitação. Não queremos, Pai, apenas um momento na Tua presença. Não queremos, ó Deus, apenas mais um domingo em Tua casa, mas queremos que o Senhor faça morada no nosso coração. Queremos que o nosso coração verdadeiramente ele seja uma casa preparada, uma casa limpa, uma casa adornada para o Senhor. Que o nosso coração, meu Deus, ele venha até o Teu trono. Que o nosso coração ele venha até o Teu altar. E que as Tuas palavras encham ele de tal forma que tudo que sair da nossa boca venha prover do Senhor em nome de Jesus. Pai, derrama a Tua unção nessa manhã. Derrama mais e mais do Teu Espírito Santo. Pai, que cada um de nós possa oferecer diante de Ti um coração quebrantado, conforme diz na Sua palavra, meu Deus. Oh, nós oramos e clamamos como Davi clamou. Crie em nós, ó Deus, um coração puro. Renove em nós, meu Deus, um espírito reto, um espírito disposto a Te obedecer, disposto a Te ouvir, disposto a andar no Teu caminho. Olha para o coração da Tua igreja, olha para o Teu povo nessa manhã, ó Deus. A cada um de nós que estamos aqui nos prostrando, nos achegando com humildade, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, pedindo pelo Teu perdão, clamando pela Tua misericórdia. Oh, meu irmão, é o seu momento agora. Você esperou a semana inteira para vir à igreja e agora é o seu momento. É a sua oportunidade de rasgar o seu coração diante dele e de falar: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma, ó Deus. Eu vim aqui para Te encontrar. Eu vim aqui, meu Deus, para Te ouvir. Eu vim aqui para derramar a minha vida, a minha alma, oferecer o meu melhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sabemos que estás no nosso meio. Sabemos que estás, Senhor, entre nós. Oh, a Tua presença é real no nosso meio. Aleluia. Derrama a Tua graça sobre nossas vidas e que o nosso coração, meu Deus, esteja mais próximo de Ti. Em nome de Jesus, adora Ele declarando: muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir Tua voz e entender Teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Peça ao Senhor: dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da Tua vontade.
Ele: molda-me, molda-me, Senhor. Troca o meu coração, Jesus. Troca o meu coração, prostrado aos seus pés, prostrado aos seus pés, me rendo ao Pai. Cumpra em mim teu querer, muda-me, muda-me, Senhor, aleluia. Muda o meu coração, molda-me, Senhor, e troca o meu coração, prostrado aos seus pés, me rendo ao Pai. Cumpra em mim teu querer, muda o meu ser, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Vai dando glória a esse Deus, meu irmão. Vai dando glória a esse Deus, minha irmã. Oh, Ele está trabalhando em nossas vidas. A obra que Ele começou em nós, meu irmão, Ele tem aperfeiçoado. É Ele quem muda, é Ele quem transforma, é Ele quem sara, é Ele quem cura. Só Ele tem o bálsamo de cura para as nossas vidas. Oh, Ele está enchendo a sua vida nesse momento. Clame ao Senhor nessa hora. Fala: Senhor, eis-me aqui. Olha para mim, Senhor. Eu estou prostrado aos seus pés. Eu estou rendido diante da tua face. Pois eu quero, meu Deus, um encontro verdadeiro. Eu quero um encontro com o Senhor em nome de Jesus. Peça para Ele: muda-me, Senhor. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz e entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Peça pra Ele: dá-me um coração, dá-me um coração de carne. Tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Cante: muda-me, Senhor. Clame a Ele: muda o meu coração, muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração, prostrado aos seus pés, prostrado aos seus pés, me rendo ao Pai. Cumpra em mim teu querer. Com as suas mãos levantadas, clame: muda, Senhor. Muda-me, ó Deus Todo-Poderoso. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração, prostrado aos seus pés, me rendo ao Pai. Cumpra em mim teu querer, muda o meu ser.
Muda o nosso ser, Senhor. Ah, Deus, arranca, meu Deus, arranca todo desejo maligno, ó Pai. Tira, meu Deus, tudo que não te agrada. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não é nascido do Senhor, toda semente que não foi plantada por ti, ó Deus. Pai, que prevaleça a tua vontade acima da nossa, que prevaleçam os teus planos acima dos nossos. Pai, que sempre prevaleça o teu querer em nossas vidas. Dai-nos, Senhor, um coração igual ao teu. Aleluia! Oh, muda nossas vidas, Senhor. Levante as suas mãos para o céu e declare: muda-me, Senhor. Muda-me. Muda o meu coração. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração. Prostrado, Senhor, aos seus pés, me rendo ao Pai. Cumpra em mim teu querer. Diga mais uma vez: muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Receba, Senhor, o nosso clamor. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Esse é o nosso clamor. Troca o meu coração. Aleluia, molda-me, Senhor. O Senhor pode fazer isso. Troca o meu coração, prostrado aos seus pés, me rendo ao Pai, e cumpra em mim teu querer. Muda o meu ser. As mãos levantadas, diga: Senhor Jesus, todo o meu ser e todo o meu viver eu entrego no teu altar e para a sua glória. E vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Fala bem forte ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Que nós venhamos permitir esse agir do Senhor em nossas vidas, para que Ele tenha liberdade, meu irmão, de nos moldar, de realmente nos lapidar, assim como um oleiro, ele molda o vaso, que o Senhor, Ele venha ter essa liberdade também em nossa vida, para que Ele também nos molde, amém? Para que Ele venha tirar o que precisa ser tirado, acrescentar o que precisa ser acrescentado, e que nós venhamos cumprir todo o querer de Deus em nome de Jesus. E nessa manhã Deus tem coisas grandes para fazer aqui nesse lugar, amém? Diga para o seu irmão: o Senhor tem algo especial para ministrar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos adorar declarando que Ele é maravilhoso. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Nossa mão, aleluia. Só quem crê que o nosso Deus está presente nessa manhã, dá um glória a Deus. Ele é fiel. Cante com toda a sua fé. Tu és maravilhoso. Só Ele é. Tu és Deus de maravilha. Tu és um Deus de resposta, um Deus que na prova nunca me abandonará.
Pois essa é uma grande verdade. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus, você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilha. Igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és um Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, e do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. A igreja cantando, tu és maravilhoso. Cante. Tu és. Diga que Ele é Deus de maravilhas. Tu és Deus de resposta. Um Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus, você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Solte a sua voz, cante. Maravilhoso, Deus de maravilha. Igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és um Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilha. igual a ti, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilha. tu és um Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilha. cante, igreja do Senhor. Igual a ti, Senhor. Aleluia, maravilhoso, Deus de maravilha. Tu és um Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso em suas obras. Ele é fiel em todas as suas promessas. Eu tenho certeza que Ele quer fazer as maravilhas dEle aqui hoje em nome de Jesus. Amém? Nós vamos presenciar isso para a glória de Deus. E nós temos colhido testemunhos por esses dias, justamente dessas maravilhas que Deus tem operado. Eu gostaria de perguntar aqui nessa manhã se nós temos pelo menos 2 pessoas que podem contar uma bênção. Já temos uma irmã com a mão levantada. Quem é a segunda? A irmã ali do seu lado esquerdo, irmão Felipe. O irmão pastor Diego já chegou ali primeiro. Não, os demais irmãos podem sentar um pouquinho, por gentileza. Vamos ouvir os testemunhos. E se mais alguém tiver algum testemunho, aí você pode ficar de pé no seu lugar, que aí o irmão já leva o microfone e já fica preparado, tá bom? E também vou pedir para os obreiros, alô, obreiros, por gentileza, passa com o patrocinador, tá bom?
O nosso ministério do patrocinador, ele é muito importante, irmãos. Quem sente a chamada para ser um patrocinador do Evangelho, para mensalmente contribuir ali para que o Evangelho seja pregado em nome de Jesus em vários países, inclusive nesses países aí, né, do Oriente, que tem guerra e que a palavra de Deus muitas vezes é reprimida, mas a palavra de Deus não está presa, conforme diz a Bíblia. O Senhor, ele sempre tem levantado pessoas ali e o Evangelho entra pela televisão, pela internet, é o show da fé. O Evangelho está chegando e você, patrocinador, tem uma participação importante nisso. Então, se você sente a chamada, chama um dos obreiros, pega a fichinha, coloca seus dados, entrega, que é bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro testemunho, como que é o nome da irmã? Marli. Irmã Marli, conta a bênção em nome de Jesus. É do meu esposo, né? A gente voltando de uma viagem de uma semana, mais ou menos, no último dia ele passou muito mal. Então, assim, foi diagnosticado uma virose muito forte. E, enfim, nós chegamos aqui, né, em Guarulhos e passamos no pronto atendimento, foi medicado, né, para cortar diarreia, náusea, essas coisas. Mas ele não melhorava, né? Não melhorava e não queria voltar ao médico, só queria ficar deitado e sem comer, enfim. Estava meio prostrado em casa. E eu insisti no que tinha que ir. E aí nós fomos, né? Aí quando nós voltamos, fizeram exame de sangue e tudo. E aí foi diagnosticado que a creatinina dele estava muito alta, a ureia. E isso indica que os rins tinham parado de funcionar, né? Certo. Então, aí já internaram ele e está sendo medicado. E eu pedi oração, né, para o pastor, para a esposa do pastor, a Cecília. E, assim, já no outro dia, os rins começaram a funcionar, mas só que até chegar nisso, ele precisou fazer 2 hemodiálises. Certo. Então, foi um susto muito grande, assim, para a gente, né? Pensando já, falei, ai, meu Deus, tira isso da minha cabeça, né? Porque a pessoa, o resto da vida agora ele vai ter que fazer isso. Vem, né? Porque nós humanos somos difícil. Aí eu repreendi, falei, não vai precisar. O pastor pôs lá no grupo dos pastores para orar também. E graças a Deus, ele já está 2 dias sem hemodiálise, né? Eu tomando água e os rins, a creatinina estava tipo 8, hoje está 3, né? Ontem estava 3. Ele ainda está internado, mas eu já queria compartilhar essa bênção. Glória a Deus. E agradecer por todas as orações, né, que chegaram lá. Amém. O Senhor Amém. já fez esse milagre em Amém. nome de Eu Jesus. Vamos creio. aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. É bonito, irmãos. A oração, meu irmão, ela pode muito seus efeitos. A oração do justo, diz a palavra de Deus. Então, se alguém está enfermo, ore. Chame os presbíteros da igreja, chame o pastor, chame os obreiros, chame a equipe de fé. Une em oração, que Deus ele age com poder. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Temos mais uma pessoa para contar o testemunho aqui nessa manhã. Ao que Deus fez, ao que Deus operou, a porta que Deus abriu. Temos mais alguém para a glória de Deus? Não pode ser tímido, amém? Nem acanhado. Temos uma irmã ali que vai contar? Isso. Glória a Deus. Como que é o nome da irmã? Liga o microfone aí. Não foi não. Leva o outro lá, por favor, pastor Diego. Isso. Meu nome é Patrícia. Amém, irmã Patrícia. Conta a bênção. Eu estava fazendo a campanha das sextas-feiras, né? E assim, a gente estava com uma dificuldade com um irmão meu, né? Que ele estava com alguns problemas, né? Ele veio morar com a gente um tempo. Ele estava no apartamento dele, aconteceu umas coisas lá. Ele veio morar com a gente e ele passou um tempo, comprou um apartamento e aí já voltou para o apartamento, foi para o apartamento novo. Chegando lá, a gente percebeu que ele estava com assim, muita tristeza. Certo. Porque estava com as coisas dentro de casa, móveis, as coisas, e ele não arrumava. Tudo, a TV, tudo embalado. E passou mês e ele lá, com as coisas tudo embalado. Aí a gente trouxe uma água
né, pediu para o pastor Valquí orar, e levamos lá na casa dele, fazer uma visita. A gente chegou lá, lavamos a casa dele, e graças a Deus, ele tomou ânimo assim, para as coisas, sabe? Ele tinha comprado móvel, não montou, estava muito esquisito, estava. Um sintoma de depressão. Graças a Deus, ele está muito animado. Nem a comida dele ele fazia. Só comprava comida assim, essas comidas. E ele está fazendo comida, está fazendo as coisas dele, limpando a casa. Glória a Deus. Ele não fazia nada. E graças a Deus, depois que a gente levou a água, lavamos lá, o diabo saiu de lá. Amém. Fez uma limpeza espiritual. Vamos aplaudir Jesus por isso. É bênção demais. Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus? A gente vai preparando o nosso coração para a palavra, amém? E a gente sempre pede, por gentileza, colocar até um aviso aí, vermelho, preto, aí bem grandão, para você ver. Mas é para você ver, semana passada, né? A gente sempre pede, mas na hora da palavra tocou lá o bicho do celular. Lá. Até que acho na bolsa, debaixo da banana, debaixo do não sei o quê, até que acha debaixo de tudo lá, aí já fez um escândalo na igreja, o irmão já perdeu a atenção. A gente pede por gentileza, tá bom? Verifica aí se está no silencioso, se está, né? Para não tocar na hora e atrapalhar você, atrapalha até o pastor de pregar. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar, fecha os olhos, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre, Deus, tem feito maravilhas no nosso meio. Nós temos ouvido, Pai, cada testemunho, domingo após domingo, e vendo o Teu agir, o Teu operar. E quando nós presenciamos o Teu agir, o Teu operar, o nosso coração se alegra. Nós nos alegramos com os feitos do Senhor. E é a Tua palavra que diz, provai e vede que o Senhor é bom. E nós queremos provar, Pai. Provar e ver que o Senhor é bom. Queremos experimentar do Teu agir. Queremos beber das Tuas águas, da Tua fonte. Oh, meu Deus, e que toda ansiedade, todo medo, toda depressão venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Como nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Patrícia, faz, meu Deus, uma limpeza espiritual. Meu Deus, arranca todo medo, arranca toda tristeza. Pai, que tudo isso dê lugar à fé, dê lugar à certeza de que o Senhor é fiel e de que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. O Senhor é galardoador daqueles que te adoram, ó Pai. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, não importam as circunstâncias, o Senhor é Deus sobre tudo, o Senhor é Deus sobre todos, em nome de Jesus. Declare com fé. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Diga isso, eu nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo.
pode descansar nele. Você pode descansar no Senhor, meu irmão. Você pode descansar naquele que tudo faz, naquele que por nós tudo executa. Você pode descansar porque o guarda de Israel não descansa. O guarda de Israel nunca dorme. Ele está atento, ele está provendo, ele está cuidando. Desde o seu alto e sublime trono, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Oh, as palavras dele não hão de passar, meu irmão. Os céus e a terra podem passar, mas as palavras dele não passam. Então você vai declarar com fé desde o início. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, brilhará, e sempre cuidarás de mim. Nada temerei, cante com fé. Eu nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar. Levante as suas mãos para o céu e declare: eu nada temerei. Eu nada temerei. Eu sei que não. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada, nada, nada temerei. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar. Oh, meu irmão, Deus está agindo, Deus está operando. Clame, levante o seu clamor a Ele. Diga: Senhor, toda barreira, toda cadeia na minha vida, Pai, em nome de Jesus está sendo quebrada. Pai, o teu mover, a tua unção, meu Deus, já está operando aqui nessa manhã, Pai, para quebrar o jugo da morte, para quebrar, meu Deus, para romper os cordéis de morte, como diz a sua palavra, Pai, para quebrar toda seta maligna, para anular toda ação de Satanás. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vem como um fogo consumidor. Pai, esse mal não pode permanecer, esse mal não pode ficar. Oh Deus, o teu povo, Pai, toma posse, o teu povo se ergue agora em clamor. É como um exército, meu irmão, é como um exército, minha irmã. Você é um soldado, você é um valente, você não pode desistir, você não pode parar. Oh Deus poderoso, aviva a tua igreja, meu Deus, aviva o teu povo, Senhor, nessa manhã. Levanta, meu Deus, o caído aqui agora. Oh, uma força, meu irmão, uma força sobrenatural, é uma força de Deus. Oh, ela te levanta agora, ela te fortalece, ela te põe de pé. Oh, essa força vem de Deus para a sua vida. Essa força te faz, meu irmão, prevalecer. Essa força te faz vencer. Oh, meu irmão, o que fazia Davi vencer as batalhas era o Espírito de Deus, não era a sua espada. Oh, meu irmão, o que faz a gente vencer as batalhas não é a nossa força, não é o nosso braço, é o poder do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder, ó Deus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Faz algo grande, faz algo novo, em nome de Jesus.
nada temerei. O Todo-Poderoso, sua voz, e faz milagre acontecer. Descansar em Deus, nada temerei. Eu sei que não sou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar. Nada temerei, Jesus, nada. Quando você declara isso com fé, meu irmão, o Senhor está fortalecendo a sua vida. O Todo-Poderoso, a sua voz acalma, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Oh, aleluia! Nada temerei. Eu sei que não sou sozinho. Todo-Poderoso, meu amigo, ele é nosso amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer, descansar em Deus. Nosso Deus, nós estamos na Tua presença e queremos, Espírito Santo, ver a manifestação do Teu poder. Nós queremos receber, Espírito Santo, a Tua glória. Nós queremos ser renovados aqui nesta manhã, Espírito Santo. Diga assim: Senhor Jesus, o meu coração se alegra por estar na Tua presença. Seu nome é glorificado. Diga obrigado, Jesus, e vamos dar uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Pode sentar, fique à vontade. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar, vamos falar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de falar bastante aos nossos corações. Amém? Bom, hoje, essa semana nós tivemos aí a Semana da Salvação. Muitas coisas aconteceram essa semana, né? E graças a Deus pela direção de Deus. Deixa eu te passar um testemunho que foi dessa semana. Eu vi que várias pessoas contaram o testemunho. A irmã ali, oh meu Deus, fugiu, a Marli, irmã Marli. E a gente vai acrescentar mais oração, porque aí a gente precisa orar mais, né? Vimos ali o testemunho da nossa irmã também. Mas Deus vai operar mais. Veja o que aconteceu. Vai passar o vídeo lá para nós. Isso. Olha isso. E falar que ele partiu, né, havia sofrido com câncer há mais de 2 anos. E a gente sempre tem uma oração pela vida dele, sempre percebi por ele, pela salvação, que é a principal parte, né, que ele não era da igreja, não era cristão ainda. E aí a gente sempre orando pela vida dele. Quando foi no dia 12, que foi quarta-feira, Deus me tocava na verdade para orar pela vida dele. E me tocava muito em Ezequiel 37. E aí eu comecei a orar e eu precisasse da vida dele. E Deus falava grandemente no meu coração sobre a palavra aí. Me tocava muito forte. Eu realmente queria na salvação, na cura mesmo, na cura carnal da vida dele, através da palavra. E eu me dizia assim, portanto, profetizo, e dizes assim diz o Senhor, se eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, e buscarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, e porém
vós meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E lá no versículo 23, ele falava ainda, que nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua residência, em que pecaram, e eu os purificarei. Com essa palavra, eu queria de verdade que Deus iria restaurar a saúde dele, porque realmente essa palavra aqui, né, era o que meu irmão sempre fazia, né, era prevaricações, era pecado, era sempre com palavrões, né, às vezes maltratava meus pais. Então, nessa palavra de Deus vai curar e vai purificar a vida dele. Mas aí, quando chegou domingo na igreja, o pastor pegava o propósito, né, do pão da salvação, nesse propósito aqui. E aí eu estava conversando com a nossa líder de intercessão, e ela falou assim para mim, que olha, Elisângela, nós sempre vamos orar pela cura, mas o principal é a salvação. E aí ela foi me dando um entendimento que essa palavra de Ezequiel seria a parte espiritual do meu irmão. E aí até que funcionava. Deus falou assim, quando eu estava puro, você vai entender. Né? Então eu não sabia, né, do propósito, não sabia da palavra. E Deus falou tão pra gente, irmãos, que na própria palavra que o pastor Valquírio mencionava, ele falava lá em Provérbios 31, né, do 8 e 9, que falava assim, abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Essa palavra foi tão forte nisso, foi totalmente para ele, porque fala que abre a tua boca a favor do mundo. Meu irmão, desde quando ele ficou com essa doença, ele não falava mais. Tinha gráfico no pescoço para poder respirar. E assim, tudo que ele queria fazer durante esses mais de 2 anos era tudo escrito. Então ele não falava, literalmente não falava nada, não saía nenhum som da boca dele. E aí o pastor pegou mesmo também o Atos 8, que falava assim, Atos 8, 22, arrependa-te, pois, dessa iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E fechou também lá em Salmos 2:12. E veio mencionado na hora do culto que essa palavra não estava nem no escopo dele, mas Deus estava mandando ele falar aquela palavra. E falava assim, Salmos 2:12, beijai o filho, para que se não ire e pereçais o caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, venha livrar todos aqueles que nele confiam. Então ele fala, beijai o filho. E isso foi no dia 16, irmão, no domingo. Quando foi no dia 19, meu irmão foi aniversário dele, né, 52 anos ele completou. E no dia do aniversário, meu pai saiu do hospital, que eu estava internado há alguns dias. E aí o que ele mais pedia para os meus pais era beijo. Era abraço. E aí eu perdão da vida deles, de tudo que ele já tinha feito para os meus pais. E aí a gente viu que Deus trabalhou na vida dele, né? Teve a salvação da vida dele, teve tudo. No domingo, o pastor fez aqui a pregação, peguei o propósito, né, do pão da salvação, não orei no domingo por esse propósito, orei na segunda-feira. E aí, quando eu orei aquele pão, foi o propósito dele, né? E aí ele forçava, ainda fiz segunda parte do Provérbios 31, onde fala assim, clama pelo mundo, né? Clamar pelo mundo. E ele falou assim, meu irmão não pode, ele não comia, às vezes esse tempo todo, era só por sonda, não podia pôr nada na boca, até água, os médicos às vezes falam, não era nem dar água para ele, porque isso ia engasgar. Então assim, ele não comia pela boca, não falava. Então, assim, eu fiz o propósito com fé nele, né, pela salvação da vida dele. E no dia 19, ele teve esse perdão, meus pais com ele teve aquela comunhão, né, entre eles. E aqui, né, fala, né, que o
falei que realmente não levou sim a salvação, né, para a vida dele, e fala claramente, ele colocou Jesus justamente para isso, o pão da salvação. Então eu vejo que Deus, ele deu totalmente a nossa parte para poder nos orientar, nos ensinar. Bonito, não? Vamos aplaudir Jesus. Você vê como que é a direção de Deus? Domingo eu estava aqui, eu estava falando a respeito disso, né? Abre a tua boca em favor do mudo. Mas ele era uma pessoa que há 2 anos, você viu que ele estava comentando que ele não comia, não falava, tudo que ele falava era escrito. Mas aí veio o versículo, né? Veio a palavra para ela. Especialmente, ela falou, como que eu vou dar o pão para o meu irmão? Meu irmão não come, só come por sonda, ele não fala. Aí veio o versículo de Provérbios, capítulo 31, versículo 8, que eu citei aqui domingo passado. Abre a tua boca em favor do mudo. Então eu falei assim, a pessoa que está distante, pastor, a pessoa não pode comer. Aí eu falei, então você vai fazer a oração da representação. Foi importante a direção de Deus. Nós vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso agora. Talvez você não esteve domingo passado, mas tem alguém que você precisa apresentar em oração? Existe uma pessoa, pastor, tem alguém que precisa ser salvo. Mas essa pessoa não fala com Deus, ela é muda, ela se recusa a falar. Mas você pode falar por ela. Você pode representar ela aqui em oração. Senhor, eu estou aqui representando meu marido, estou aqui representando a minha esposa, meu enteado. Eles não creem no Senhor Jesus, mas eu estou representando ele agora como se fosse ele orando. Você pode fazer isso agora. Amém, Jesus? Um pouquinho veio a apresentação do Ravi, mas deixa eu entrar na palavra agora, muito importante. Está lá em 2 Samuel 13, 22. Nós pregamos aqui, na semana passada, sobre Aminon. Você lembra disso? Que Aminon, ele teve uma paixão doentia. Você lembra disso? Que aí ele teve um amigo sagaz e aquela paixão dominou, controlou. Mas eu quero continuar a história, porque a parte, o Aminon pecou, mas a parte afetada, que foi Tamar e o seu irmão Absalão, ele guardou mágoa. E eu chamo de mágoa oculta. É aquela pessoa que não mostra que está com algo no coração, mas tem. E quando uma pessoa tem algo no coração, enquanto aquele mal tiver, Deus não pode fazer nada pela pessoa. Que é isso que eu quero explicar. 2 Samuel 13, 22. Segundo livro de Samuel 13, versículo 22. Acharam? Precisar de ajuda, obreiros estão posicionados. Vão ajudar vocês. 13, 22. O texto diz assim: porém Absalão não falou com Aminon, o quê? Nem mal, nem bem. Você viu isso? Quando Absalão ficou sabendo que Aminon havia feito com Tamar, ele não foi falar com o irmão, ao contrário, ele fez o quê? Ele guardou. Você tem que tomar um cuidado, porque às vezes a pessoa, ela diz, não, eu não tenho mágoa de ninguém, não, é porque eu não gosto da pessoa, meu espírito não bate com dela. Não, isso é ódio, isso é mágoa. A Bíblia fala que, se possível, tenha paz com todos. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E às vezes nós deixamos entrar certas coisas que, se for levar aos olhos da palavra de Deus, Deus nunca vai aprovar. Deus nunca vai concordar. E às vezes nós não percebemos. Nós queremos fazer a justiça pelas próprias. Cuidado com isso. O Absalão não foi abusado, foi a irmã, mas ele tomou as dores da irmã. Ele tomou aquelas dores. Ele disse, como que ele fez isso com a Tamar? Cuidado, é outra coisa que você tem que tomar cuidado. Que às vezes você quer tomar muito, você quer pegar a guerra de alguém, e às vezes essa guerra você não deve nem entrar, você deve orar, você deve aconselhar. Mas muitos não fazem isso. Você já conversou com uma pessoa que veio conversar com você a respeito? Não, porque lá em casa, meu marido, e aí você foi ficando com raiva da pessoa? Falei, mas como que pode? Fulano faz tudo isso? Fulano faz tudo isso mesmo? Mas você tem que tomar cuidado. Eu sempre falo que a história tem 2 lados. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você acha que você está fazendo justiça, aí você está aplicando a sua injustiça. Para não errar, qual que é a melhor coisa? É orar. É apresentar diante de Deus. Deus, eu não sei. Eu não sei, essa pessoa chegou a mim, disse que está sofrendo, está acontecendo tudo isso, mas o Senhor entra nessa batalha para que não lute o seu semelhante com o semelhante. Imagina só, era o próprio irmão, era o sangue. Vou ler de novo para você entender. Porém, Absalão
não falou com Aminon, nem mal e nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Versículo 23. E aconteceu que, passado quanto tempo? Irmão, como uma pessoa consegue guardar mágoa 2 anos numa pessoa? 2 anos inteiros. Olha só, 24 meses. E a pessoa ficar remoendo, falando, toda vez que cita o nome, você não sabe quem é. Guardou aquilo no coração 2 anos inteiros. Imagina a pessoa, não sei, provavelmente, como era o palácio, morava no palácio. Irmão não falava com? O irmão não falava com o irmão. Você viu que coisa? 2 anos inteiros, guardando aquilo no seu coração. Ele falava mal? Não. Falava bem? Também não. Era uma coisa que ele guardava para ele guardou no coração dele. A palavra nos ensina em Provérbios 4, 23. O que tem de guardar? Guarda o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Para que Deus venha te tirar de uma situação, a primeira coisa que Ele vai colocar a bênção no coração. Mas se seu coração já estiver preenchido com a mágoa, Deus não pode fazer nada com isso. Deus não pode fazer nada por você. Existem pessoas que elas estão sem ser abençoadas 2 anos, igual Absalão. Quanto tempo que você guarda um assunto? Quanto tempo que você remoe a coisa? É o tempo que Deus não pôde fazer nada por você. Mas aconteceu coisa boa. Olha, isso aí foi pela misericórdia. Porque enquanto a pessoa estiver guardando mágoa, a Bíblia fala que Satanás tem vantagem sobre ela. Segunda carta aos Coríntios 2:10. A pessoa que não perdoa, Satanás tem vantagem sobre ela. Quer dizer, você dá um passo, o diabo dá 99 na sua frente. Você nunca vai ganhar essa batalha. Porque você está com o sentimento dele no seu coração. Quem está entendendo? Vamos ler esses 2 versículos que eu li agora. 2 Samuel 13, versículo 22. Na Bíblia Viva. Ou NBV, tanto faz. E diz o texto assim: mas Absalão ficou como? Calado. E nada disse a Aminon. Entretanto, Absalão guardou aonde? Em seu coração, o quê? Um ódio muito grande contra Aminon, pelo mal que havia feito a sua irmã Tamar. Você vê que o mal não foi nem feito para ele. Ele tomou as dores, né? Ele pegou a dor da irmã e ele começou a guardar no coração dele um ódio muito grande pelo seu próprio irmão. Por causa do motivo, por aquele motivo. Ele fez o mal para a irmã, ele tomou as dores, guardou no coração, ele não falava nada, ficou calado. Ele não falava nada com Aminon. Versículo 23. Então, 2 anos mais tarde, quando Absalão cortava a lã das suas ovelhas em Balsamor, que está em Efraim, mandou convidar o rei seu pai e todos os seus irmãos para uma festa, comemorando a época de cortar a lã. Mas você vê aqui que ele fez. Ele esperou 2 anos para colocar em prática a sua vingança. Eu não vou ler todo, mas você pode ler na sua casa. O que ele fez? Ele foi lá e convidou o rei e todos os irmãos. Mas ele chegou e falou assim: papai, que era o Davi, papai, mas eu acho que o senhor é um homem muito ocupado. Se o senhor não quiser ir, não precisa ir não. O Davi disse: então não vou. Eu não vou. E ele não foi. E naquele dia só foi os irmãos. E naquele dia, o que Absalão fez? Matou Aminon. A tragédia desse garoto Absalão foi muito triste. Esse rapaz morreu. Morreu jovem. Mas por quê? Um livro chamado O Amor, o Caminho da Vitória. Se não me engano, é o livro do pastor Kennedy Hagin. Ele fala: a pessoa que guarda mágoa no coração vive muito pouco. No finalzinho do livro ele comenta sobre isso. A pessoa que guarda mágoa no coração não consegue viver muito. Porque aquele sentimento de ódio que a pessoa tem no coração faz com que os dias dela sejam abreviados. Quem está entendendo? Foi jovem. Vai ter muita gente que está fazendo isso. Enquanto você guardar algo no seu coração, Deus não pode fazer nada por você. Até o dia que você tomar uma decisão e falar: isso
isso acabou. Eu não vou mais alimentar isso no meu coração. Porque ele guardou uma mágoa oculta. Ele ocultou o que ele estava sentindo. Ele falava alguma coisa para o irmão? Nem mal, nem bem, mas estava no coração dele. Para você entender, vamos ver Gênesis 19, versículo 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Precisa de ajuda? Gênesis 19, 22. Vamos correr para a gente achar. 19, 22. Quando a cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, e por causa da oração de Abraão, o anjo falou para Ló: apressa-te para tal lugar, porque enquanto você não chegar lá, eu não posso fazer nada por você. Mas é a palavra de hoje. Enquanto você não se apressar e tomar uma decisão de colocar em ordem a sua vida, Deus não pode fazer nada por você. Tem gente que está perdendo tempo, irmão. Porque a pessoa sabe que tem resistido a um sentimento, a uma ira, um ódio. Enquanto você fizer isso, Deus não pode fazer nada por você. Durante 2 anos, Deus não pôde trabalhar na vida de Absalão. Ele não deixou. Porque ele guardou aquela mágoa oculta. Ele ocultou aquilo no coração. Até o dia que ele foi lá e colocou em prática o desejo dele. Gênesis 19, 22 diz: apressa-te, escapa-te para ali. Por quê? Porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o seu nome da cidade Zoar. Você viu que a palavra de Deus falou? Que enquanto ele não tomasse, enquanto ele não corresse, ele tinha que se apressar. Quanto mais tempo ele demorasse, mais tempo Deus não poderia fazer nada por ele. Você já examinou sua vida? Porque às vezes por causa de uma chateação boba, um ódio, algo que aconteceu, eu sempre falo, você já falou coisas que você não quis falar, mas não teve intenção, mas machucou alguém? Já? Você também. Então a gente tem que aprender a fazer os nossos julgamentos. E os julgamentos têm que ser pela palavra. Porque às vezes, o pastor já me fala muito sobre isso. A pessoa bebe o veneno esperando que o fulano morra. Não, você que está se envenenando. É você que está deixando esse veneno da morte tomar conta de você. Quanto mais tempo você guardar coisas no seu coração, é a demora de Deus também fazer algo por você. Para você entender como que é séria a questão do perdão, Marcos 11, se me engano é o versículo 25. Marcos 11, 25. 2 anos inteiros. Absalão ocultou, guardou no coração dele a mágoa. Não falava nem bem nem mal. Guardou um ódio no coração dele. O ódio era muito grande. E o que ele fez depois? Ele não conseguiu controlar o desejo. Aquele desejo aumentou, cresceu, foi matar o seu próprio irmão. Não tem como. Mas por que Deus não livrou? Porque Deus não pode fazer nada enquanto a pessoa não tomar uma decisão e correr para se livrar logo da mágoa, do ressentimento, dos pensamentos que têm tomado conta da sua cabeça. Marcos 11, versículo 25. Marcos 11, 25. Você deve conhecer esse versículo. Você lembra disso? Quando Jesus disse: e quando estiveres orando, mas um pouquinho antes, você lembra da determinação? Tendes fé em Deus. Lembra disso? Vamos ver um pouquinho? Vamos relembrar do que a gente aprendeu na Igreja da Graça? Volta os versículos anteriores para mim. Mais um pouquinho. Isso. Pouquinho em verdade vos digo. Primeiro ao 22, né? Tem de fé em Deus. Isso. Jesus respondendo disse: tem de fé em Deus. E Jesus falou isso porque ele tinha amaldiçoado uma figueira, você lembra? E no dia seguinte Jesus passou, ele nem quis dar bola para a figueira, mas os discípulos: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus disse: é claro que vai acontecer. E Jesus ensinou a poderosa oração da determinação, quando ele disse: tendes fé em Deus. Versículo 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser o quê?
a este monte. Olha só. A fé remove montanhas? Aleluia, hein? Se alguém falasse que sim. Não, é a oração. Com fé. Amém? Primeiro tem que ter o quê? 5 passos da vitória. Tedes fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte. Segundo passo da vitória, que são 5. Falar ao problema. Depois, erga-te e lança-te no mar. E não duvidar aonde? Então, primeiro, ter fé em Deus, falar o problema, não duvidar no coração, mas crer naquilo que... Porque tem gente que está orando, mas nem acredita naquilo que está falando. Está falando de boca para fora. Ela não está falando com fé. Quem está entendendo? Ela está fazendo a fé da sorte. Vamos ver aqui, eu vou orar aqui, quem sabe não melhora. Não, essa oração não resolve. Essa oração não funciona, nós aprendemos isso. Primeira determinação, depois... os 5 passos da vitória que eu estou ensinando você. Tedes fé em Deus, fale ao problema, não duvide no coração, creia naquilo que está falando. E o 5º passo é esse. E tudo o que disser, lhe será feito. É os 5 passos da vitória. Mas não adianta você fazer os 5 passos da vitória, sendo que primeiro você não faz o que Deus mandou. Que está lá no versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que o recebereis e o tê-lo-eis. Aí vem o 25. E quando estiverdes o quê? Orando. O que Deus mandou fazer? Porque não adianta nada você executar os 5 passos da vitória. E aí você vai orar, mas aí você tem algo contra alguém. Deus não vai te ouvir. Enquanto tiver algo no seu coração, Deus não pode fazer nada por você. Nada. Tem gente, irmão, que Deus não está operando 2 anos, 3. Imagine pessoas que estão guardando desde a infância coisa no coração. Deus não está podendo fazer nada pela pessoa. Porque há 10 anos atrás, pastor, aconteceu tal coisa. Quem está sendo prejudicado é você, porque enquanto você não se apressar e se libertar desse sentimento que está no seu coração, Deus não pode fazer nada. Eu estou dando ênfase a esse versículo. Não seja como Absalão que guardou algo no... Porque Jesus ele foi ofendido? Pouco ou muito? E quando Jesus guardou mágoa? Porque ele foi o nosso professor. Apesar de Jesus ser ofendido inúmeras vezes, ele foi chamado de demônio. Que aquilo que ele fazia era para o Beelzebu. Ele é filho do capeta. Ele faz isso pelo demônio. E toda vez que Jesus pregava, não sei se você sabe disso, todo lugar que Jesus chegava e começava a pregar a palavra, tinha escribas e fariseus. Durante todo o ministério de Jesus, Jesus teve esse combate. Enquanto ele estava falando, existia pessoas contrárias. Mas Jesus nunca guardou nada porque ele, sendo filho de Deus, se ele deixasse entrar alguma coisa no coração, Deus ia parar de fazer a obra. Tem gente que é uma pessoa boníssima. Então, mesmo tanto que a pessoa é boa, ela é boa também de guardar coisas no coração. Isso é péssimo. É ruim. Porque ele diz, e quando estiverdes o quê? Orando. O que eu tenho que fazer? Perdoai. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está onde? Nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está onde? Nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Você viu que triste? Vamos ler na outra versão? Tem algum problema? Vamos ler? 25, 26. A irmã vai colocar para nós lá. NBV, Bíblia Viva. E diz assim, mas quando estiverdes orando, eu gostei dessa versão por isso, O que fala? Primeiro, você vai pedir alguma coisa, você vai orar. Você quer ver o mover de Deus? Deus se move pelas nossas? Eu vou orar porque eu quero ver o mover de Deus. Calma lá.
Mas quando você estiver orando, primeiro, perdoem aqueles por quem foram ofendidos. É igual a receita de bolo. Eu não sei fazer bolo. Eu estou querendo fazer um para dar para vocês. Eu não sei fazer. Mas eu estou querendo para dar para vocês. Vocês comeriam o bolo que eu fizesse? Nossa, que sinceridade. Esse foi sincero. Tem gente que fala, não, eu como, pastor. Não come nada, irmão. Se eu te falar como que eu vou fazer o bolo, você está até arrependido. Então, é igual a receitinha de bolo. Não tem que seguir? Tem coisa que tem que vir primeiro, não tem? Quem sabe fazer bolo aqui? Não sei, nunca trouxe. O dia que você trouxer, eu vou saber. Quem sabe fazer bolo de fubá? Cremoso? Não sei. Não trouxe. O dia que trouxer, eu vou saber. Olha aqui. Às vezes tem... Só assim para trazer, né, irmão? Tem que usar assim de artifício. Mas, irmão, voltando aqui. É igual receita de bolo. Tem ingredientes que você não pode colocar por último, pode? Não. E tem gente que faz tudo, de você não ser. Ah, tá, eu tinha que perdoar. Irmão, você perdeu todo o tempo, agora você tem que voltar, tem que refazer a coisa. Aí você tem que voltar ao primeiro ato, a primeira coisa que tinha que fazer. Porque depois que você fez tudo, aí você, o que não pode colocar depois num bolo? Fermento? Fermento vai antes? José, você não vou comer seu bolo, não. O que vem primeiro num bolo? Não pode colocar depois. Se colocar depois, não vai dar certo. Tá vendo? É isso que a Bíblia está dizendo. Não adianta você fazer tudo certo, sendo que a primeira coisa, que é prioridade, você não fez. Talvez você fale, pastor, eu fiz tudo, pastor, eu estou fazendo tudo certinho. Mas a primeira coisa que você devia fazer, você não fez. O texto diz, mas quando estiverdes orando, primeiro, faz o quê? Perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Mas, se não perdoarem os outros, o seu Pai, que está lá nos céus, também não perdoará os seus pecados. Você viu como que é sério isso? E às vezes você está perdendo tempo, porque enquanto você não chegar ao ponto do perdão, Deus não pode fazer nada por você. Talvez já faz anos que você está sem a visitação de Deus, sem o poder de Deus operando na sua vida por causa disso. Mas por quê? Porque Deus não pode fazer nada enquanto a pessoa estiver na mão do demônio. E quando que eu estou na mão do diabo? É quando você não perdoa. É quando você quer que... Não, eu vou fazer... Não, entrega na mão de Deus. 1 Pedro, se não me engano, é 2 alguma coisa, não vou lembrar agora. A Bíblia fala assim, entregue na mão daquele que julga retamente. Você tem uma causa, você diz, eu estou certo. Aí outra pessoa diz, não, eu que está certo sou eu. Para não haver confusão, sabe o que você faz? Coloca na mão de Deus, Senhor, julga. Se eu tiver errado, que o Senhor me corrija. Se a pessoa tiver errado, que o Senhor vá lá e trabalhe no coração dela. Pronto, problema resolvido. Não é melhor fazer assim? Porque cada um tem a sua decisão. Não, porque eu acho que fui eu. Olha lá. O qual, quando injuriava, não injuriava. 1 Pedro 2,23. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga. Você crê que Deus é justo? Mais do que você? Então, em vez de você falar, não, eu fiz o certo. É simples, entrega na mão daquele que julga justamente. Seu Deus, ao meu ver, a pessoa errou. Ao meu ver, aos meus olhos, a pessoa cometeu o erro. Mas o outro lado, a pessoa está falando a mesma coisa. Não, quem errou foi a pessoa. E quem que está certo nisso? Entrega na mão de Deus, irmão. Senhor, faz o seu julgamento. Julga entre eu e essa pessoa, pronto. Senhor, se eu tiver errado, porque quando você está errado, você gostaria de ter a misericórdia?
peça misericórdia para a pessoa também. Senhor, se aquela pessoa estiver errada, então corrija ela e tenha misericórdia dela. O mesmo acontece comigo, não é verdade? Quer dizer, eu quero misericórdia, mas para o outro eu quero o quê? É mais ou menos isso aí. Que ele morra. Não, né? Porque se fosse você não gostaria de ter a misericórdia? Ué, quem usa de misericórdia, terá? Então, se eu quero misericórdia, eu tenho que aprender a dar também. Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. Para a gente entender, cuidado para você não ficar na mão do demônio. Porque quando você não perdoa, os homens ou o diabo pode decidir a sua vida. Isso é muito sério. Eu falo, a pessoa que não ora, a vida dela é decidida por demônios. Para você entender esse assunto sério, está lá em 1 Reis 22, 19. Vamos ver? É rapidinho. 1 Reis 22, 19. Aqui fala sobre Acabe. Acabe era um homem que ele tinha problemas com um outro exército, mas Josafá era amigo de Acabe. Eu falo que Josafá era um grande homem de Deus, mas os amigos eram ruins. Tem gente que é gente boa, mas só se envolve com gente que não deve. Esse que é o problema das pessoas. Deixa chorar. Isso. Sabe o que é isso? Fome. Fome. 1 Reis 22, 19. E diz o texto assim, ó. Então disse ele, ouve, pois, a palavra do... Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. 20. Agora, presta atenção nisso aqui. Ó. E disse o Senhor, quem induzirá? Induzir é enganar. Quem induzirá ou enganará Acabe, a que suba e caia em Ramote Gileade? Fez uma pergunta. Aqui era o próprio Deus que estava perguntando, quem é que vai conseguir enganar Acabe para que ele suba lá em tal lugar e morra? E o texto diz, um dizia desta maneira e o outro de outra. Eu estou lendo no Velho Testamento, hein? Versículo 21. Então, saiu o quê? Um espírito. Naquela época já existia, hein? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Você viu isso? Aprenda uma coisa, não existe o acaso. Não existe. O dia que você encontrar o acaso, me apresenta, deve ter casado com a casa. Não tem. Não tem. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente quer sempre colocar panos quentes, né? Não, porque... Não existe. Aqui o próprio demônio já está dizendo o quê? Já está tudo programado. Eu já programei tudo. Tal dia, a hora certa, o momento certo, eu vou matá-lo. Porque o Senhor perguntou, quem é que vai enganar o Acabe? Para que ele suba em tal lugar e caia morto. Um dizia uma coisa, até que saiu um espírito e disse, eu vou enganar ele. E o Senhor lhe disse, com o quê? Deus perguntou, e como que você vai fazer? Versículo à frente. E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás, ou seja, tu o enganarás, e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Olhe para mim, irmão. Se você não começar a orar, primeira coisa, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer quando estiver orando? Primeira coisa. E depois fazer as minhas orações, minhas petições. Mas o primeiro é, se você não fizer isso, quem está marcando mensagem tem que marcar o que eu estou falando agora. Ou a sua vida, ou os homens vão decidir a sua vida, ou o diabo. Mas quem quer tomar conta da sua vida, quem quer cuidar de você é Deus.
Mas você precisa tomar essa decisão o mais rápido possível. Não brinca não. Se naquela época o diabo já tinha programado, já tinha determinado, tal dia eu vou fazer tal coisa. Já programei. Irmão, quantas vezes, fazendo libertação, o demônio manifestou e disse isso? Foi eu que preparei tudo. Eu que preparei o tal acidente lá. Foi eu que preparei lá para ele morrer. E às vezes o diabo não fez por causa de intercessões, por causa de oração. Eu tinha programado, eu ia matar ele tal dia. Mas a mulher lá começou a clamar e eu não consegui fazer. Mas o diabo tinha programado. Ele ia fazer. E fez, pastor. Vamos ver o versículo 30. 1 Reis 22, 30. Eu já vou orar com você. E disse o rei de Israel a Josafá. Olha qual é o plano dele. Porque ele ficou sabendo, né? Falou que vai me matar. Quero ver. Aí qual foi o plano dele? Ele disse assim, ó. E disse o rei de Israel a Josafá. Eu me disfarçarei e entrarei aonde? Na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou aonde? O que ele fez? Ele disfarçou de soldado. E se colocou no meio do... Quem ia descobrir? Porque qual que era o alvo? O rei. Ele disse, quero ver me encontrar aqui. Estão dizendo aí que o demônio vai acabar comigo. É nada. Quero ver me encontrar aqui no meio de vários soldados. Ele foi lá e colocou uma roupa de soldado. Ficou no meio lá, porque, irmão, o exército era muito grande. 20 mil, 30 mil, 100 mil homens. Como que ia acertar? Ele disfarçou-se. O Josafá vestiu a roupa de rei e ele se vestiu roupa de soldado. Mais à frente diz: e o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno e nem grande, mas só... Então qual que era o alvo? O rei, Acabe. Pula para o versículo 34, vamos fazer o resumo. Olha como isso é sério. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade. Tem uma versão que fala que um rapaz, ele começou a pegar a flecha e fazer assim. Ele não estava mirando não, ele estava... E aí a Bíblia fala que ele soltou a flecha por acaso, sem querer. Ele estava mirando? Não. Mas você vê como que é a coisa do diabo. O diabo já tinha falado antes, já? Isso aqui é uma revelação de Deus que você tem que pegar para a sua vida. Enquanto você tiver com seu coração ligado a uma mágoa, um ressentimento, algo que não agrada a Deus, Deus não pode fazer nada por você. Mas tem alguém que pode. Os homens ou o diabo. E não é por acaso, hein? Não existe o acaso. Ore. Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero tirar isso do meu coração, não quero ficar alimentando isso. Que quanto mais tempo você fica com isso, mais tempo o diabo tem para planejar a sua destruição. Ele pode usar alguém ou pode usar ele mesmo, pode vir fazer a obra. E de repente, um soldado disparou o arco ao acaso. Olha isso. Existe o acaso? Não existe. Existe o que o diabo tinha programado. De repente o soldado disparou o arco ao acaso e atingiu quem? O rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Estava até com armadura, mas a flecha foi certeira, você viu? Porque ele estava no lugar certo e na hora, do jeito que o diabo programou. O diabo já tinha programado aquele dia, aquela hora e a maneira como ele ia morrer. E aí entrou entre a armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: dê a volta e me tire do combate. Fui ferido. Versículo 35. A batalha se intensificou durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro de guerra. O sangue do ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. O diabo falou que ia fazer isso mesmo? Ele faz ainda hoje.
Eu lembro, eu estava contando esse caso para o pastor. Eu não sou muito ligado a sonho, porque eu sempre falo que é Hebreus 1:1. Antigamente Deus falava de várias maneiras, por visões, por urim, e falava por revelação. Hoje Deus fala pelo Filho. Isso é a palavra que Deus fala hoje. Hoje Deus fala pelo Filho. A gente tem que atentar a Hebreus capítulo 1, versículo 1. Bem, mas Deus, não é que Deus não possa fazer isso. Deus pode falar. Eu não gosto de falar porque senão vira doutrina isso aqui. Porque aí toda vez que a pessoa sonhar, às vezes a pessoa vai lá com um monte de coisa pesada, aí tem pesadelo e fala, pastor, Deus falou comigo. Foi comigo que você comeu. Já aconteceu isso com você já? De você comer uma comida pesada e ter pesadelo? Já aconteceu? Porque acontece. Mas a gente que é espiritual, a gente sabe quando é Deus que fala. E eu fui orar de madrugada, aí eu fui deitar. E eu estava pregando num sonho, e Deus falou comigo. Deus falou, os seus dias estão em minhas mãos. Eu acordei, eu falei, Senhor, essa palavra tem que estar na Bíblia. Fui procurar na Bíblia, tinha. E dali eu comecei a orar a Deus. E do jeito que eu orei, eu quero ensinar você. Você está enfrentando uma luta? Deus tem que tirar você dessa luta para você não voltar nunca mais. Quando a Isabela estava no hospital, eu falei, Deus, o dia que o Senhor tirar ela do hospital, ela não pode voltar nunca mais. Eu não quero esse negócio de ir e voltar, porque tinha muito isso. A médica falou assim, pode acontecer dela ter alta e voltar. Não vai voltar. O dia que ela sair, ela não volta mais. Ou você quer isso? Você quer, não, pastor, eu quero que Deus dê uma pausinha, me tire, mas depois pode trazer de volta. Está amarrado em nome de Jesus. Verdade não é? Não, eu quero que Deus me tire de uma vez. E eu comecei a orar. Falei, Deus, eu não vou ficar nem um dia a mais, nem um dia a menos. Eu vou ficar o tempo que é necessário para o Senhor fazer a obra. Começa a orar assim, irmão. Salmos 31, versículo 15. Nós vamos orar já. Foi esse versículo que eu li. Foi quando Deus falou muito ao meu coração. Irmão, você tem que orar a Deus para que a sua vida esteja na mão de Deus. Ore a Deus. E na oração, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Porque enquanto você não fizer isso, Deus não poderá fazer nada por você. Deus quer fazer muito. Deus quer fazer coisa grande, mas enquanto você não estiver orando, primeira coisa, perdoando as pessoas, depois você pode fazer seus pedidos. Mas enquanto você não fizer isso, Deus não opera. Os meus tempos estão o quê? Nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. É um versículo que você tem que estar com você. Fala, Deus, eu não quero ficar nem na mão do homem, nem na mão do diabo. Quem vai decidir a minha vida é quem? É Deus. Tem outras versões que falam, os meus dias são controlados pelo Senhor. Não tem esse versículo? Os meus tempos, né? Os meus dias são controlados. É Deus que está no controle de tudo. Começa a orar a Deus, irmão. Olha lá, o meu futuro está onde? Irmão, quem vai decidir a sua vida é quem? Homens? O diabo? É Deus. E Deus sabe fazer o que é bom. Vamos orar? Eu quero orar com você agora. Deixa Deus mover, irmão. Deus vai se mover pelas orações. O tempo que você está aqui, Deus está se movendo. Primeiro Deus foi lá, te deu entendimento, para que agora, ao orar, Deus opere de maneira poderosa agora. Mas eu quero que você ore à vontade, tá? Pastor, eu posso orar sentado? Fica à vontade, irmão. Pastor, eu posso orar de joelho? Ore. Pastor, eu gosto de orar a pé. Eu só quero que você ore. Amém? É só isso que eu quero. Eu quero que você ore. Do jeito que você orar, para mim não importa. A única coisa que eu quero é que você ore. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Perdoar. Não adianta, é igual a receita de bolo. Não adianta você fazer tudo e o principal você não fazer. Feche os seus olhos. Muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos.
a dor que faz o coração chorar pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido. Mas sei que o teu Espírito restaura coração. Acompanha, irmã. Cura, consola, traz novamente um sorriso. Maravilhoso é o mover do teu Espírito. Move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta, cura. Espírito de Deus, pede para Deus mover, move. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta, cura. Espírito. Qual a primeira coisa que você tem que fazer na oração? Não deixe de fazer para depois, tem que ser agora. É você trazer a lembrança. Existe alguma coisa ainda que você tem guardado no seu coração? A palavra de Deus diz: você pode fazer os 5 passos da vitória, mas a primeira coisa que você deve fazer é perdoar. Se alguém te ofendeu, talvez se você ficou triste com alguém, mas lembre-se, se você estivesse na situação do julgamento, você gostaria de receber também a misericórdia. Talvez você se ache uma pessoa certa, a outra parte também. O bom é que você entregue na mão daquele que sabe julgar corretamente. E pede para Deus: Senhor, eu não sei, para mim eu estou certo. Alguém vai dizer, mas a outra parte diz, eu também estou certo. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Meu Pai, a primeira coisa, porque enquanto essa pessoa não se apressar a tirar certas coisas do coração, o Senhor não poderá fazer nada. Tem gente que está com a vida parada, Senhor. O Senhor, meu Pai, deseja tirar esta pessoa da situação que ela passa, curar esta pessoa da enfermidade que tem, fazer com que esta pessoa se levante, meu Pai, e seja muito abençoado. Mas o Senhor não pode fazer, porque esta pessoa precisa chegar naquele momento de examinar o coração e não ter nada no coração dela. Senhor, tem misericórdia, Jesus. Eu quero que o Senhor venha olhar com teus olhares de misericórdia. Nós não queremos punições, nós queremos, meu Pai, que o Senhor trabalhe. E se a parte estiver errada, Senhor, se for nós, a mesma coisa. Se nós erramos, talvez muitas vezes de forma inconsciente, sem intenção nenhuma, pedimos para que o Senhor venha, meu Pai, nos corrigir com a tua misericórdia. E o mesmo pedimos para aquela outra pessoa, porque, meu Pai, o Senhor disse que nós não podemos, não devemos ser vencidos pelo mal, mas devemos vencer o mal fazendo o bem. E esta é a nossa oração. Pedimos para que o Senhor, meu Pai, faça essa pessoa cair em si, que as escamas caiam dos seus olhos,
Paulo estava no caminho, meu Deus, como perseguidor. Mas o Senhor o encontrou no caminho e uma luz brilhou. O Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor disse: duro é você, Saulo, lutar contra a vontade de Deus. Pai, esta pessoa está orando. Talvez, meu Pai, realmente ela foi ferida, ofendida. Mas, Senhor, guardar o ressentimento, se isso só vai trazer mais dor, mais sofrimento. Entregue na mão daquele que julga. Entregue na mão daquele que sabe julgar todas as coisas de forma correta. Tire do seu coração toda mágoa. Não seja como Absalão, que guardou, que ocultou um ódio no coração tão grande do seu irmão. E depois de tanto tempo guardado, ele não aguentou e foi matar o seu irmão. Mas depois foi triste a história de Absalão. Meu irmão, Deus quer escrever uma nova história para você. Deus quer escrever uma história de superação. Deus quer escrever uma história de mudança para a sua vida. Vem, Senhor. Olha para esta pessoa que ouviu a tua palavra e está orando. Orando, meu Pai, porque esta pessoa é uma serva tua, um servo teu. Oh, diga: Senhor Jesus, o Senhor pediu e eu obedeci. E a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Essa semana, Senhor, eu vou orar para o mover dos céus e vou cuidar do meu coração, Senhor, para que nada entre e atrapalhe o mover dos céus sobre a minha vida. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor vai decidir. Não vai ser o homem e nem o diabo. A minha vida está no teu controle. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Diga: obrigado, Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas. Amém, irmãos? Pode sentar. Essa semana é muito importante você praticar isso. Faz um exame essa semana. Quarta-feira eu quero voltar sobre esse assunto do perdão. Tem muita coisa para falar. Não falei, acho que não falei nem 10%. Tem mais coisa para ser dito aqui. E até é bom que você escute essa palavra. É claro que sempre tem aquela pessoa: pastor, eu ainda não consegui. Que pena, porque enquanto você não tirar do coração, Deus não pode fazer nada por você. Essa é palavra séria. A pior besteira é a pessoa ficar sem a bênção de Deus por causa de uma situação que teve. Vai, entrega na mão de Deus. É a melhor coisa que você faz. Amém?